Hello everyone! Aqui é o Roger que vos fala. Tudo bem com vocês? Bom, este é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu vou contar detalhadamente sobre como eu cheguei na escola de missões do Nunes Farmer e o que aconteceu e está acontecendo na minha vida a partir daí, depois que eu voltei da escola, se formei e tudo mais. Esse é o segundo vídeo. Quem está vendo esse vídeo agora e não viu o primeiro, volta lá, assiste o primeiro vídeo para depois vir para cá, tá bom? Vai ter o link do primeiro vídeo na descrição e também eu vou deixar um card aí no canto da tela do primeiro vídeo. Então assiste lá o primeiro vídeo para depois vir para cá, beleza? E sem mais delongas, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para dar aquela força. E também dar aquele like, enfim, para dar aquele apoio, aquela moral para o canal que eu estou começando agora. Enfim, poucos recursos, sendo fiel com pouco, microfone lapela de fio, e é isso. Mas de glória em glória a gente vai construindo e começando a produzir vídeos com mais qualidades, tá bom? Deus abençoe a todos. E agora eu vou fazer o que? Agora eu vou dar um recap do primeiro vídeo bem rápido para já entrar e falando sobre a continuidade da história de como eu fui parar numa escola de missões. E o primeiro vídeo eu falei sobre show de talentos que teve na igreja, que eu trouxe uma breve ministração em inglês e depois disso nesse mesmo culto eu entendi em Deus que era isso que eu tinha que fazer. Já tinha entendido de Deus, ouvido de Deus que era isso que eu precisava fazer, que era estudar inglês, aperfeiçoar o inglês, que é uma ferramenta, seria uma ferramenta de conexões. E a partir daí, nessa segunda parte dessa história do vídeo, eu vou falar sobre a minha transição de igreja, que até então eu estava em um ministério e aí eu senti ouvir de Deus que eu precisava transicionar para outra igreja. Eu sabia qual igreja? Não tinha a mínima ideia. Quando ia ser isso, eu também não tinha a mínima ideia. Estava em oração e buscando isso de Deus. Até que, tempos depois, eu fui convidado para ir no lançamento de um livro de uma pastora, que se chama Luciana Gianni. Inclusive eu vou deixar o canal do YouTube dessa pastora aqui na descrição. Quem quiser conhecer mais, ela trabalha com o Ministério de Cura e Libertação. E ela ia lançar um livro, o livro se chama A Sua Alma Precisa de Cura. E eu fui lá. E esse lançamento de livro foi numa igreja, na igreja que essa pastora faz parte até hoje. E esse livro ele foi lançado na Igreja Batista da Lagoinha, em Ribeirão Preto. Pois bem, fui para Ribeirão Preto, passei um tempo com um pastor lá dessa igreja, não conhecia, fiquei na casa do pastor, tá? Fiquei na casa do pastor e eu vi a pastora na igreja no lançamento. E enfim, ganhei o livro, participei do lançamento, foi uma bênção. Se eu encontrar alguma foto sobre esse lançamento, eu vou deixar aí na tela, no canto da tela para vocês verem. E quando eu voltei dessa igreja, eu voltei com sentido pensamento de que eu vou visitar essa igreja aqui de Guarulhos, a Igreja Batista de Guarulhos, a IBL Church de Guarulhos, certo? Aí, amém, me preparei, fui para essa igreja aqui em Guarulhos e, claro, não foi, cheguei e fui para a igreja. Levou uns dias até eu saber sobre a agenda dos cultos, o horário, e aí eu fui para a igreja, IBL Church. Chegando lá, quando eu coloquei o pé nessa igreja, eu já entendi de Deus que, de fato, era ali que eu tinha que estar. Como eu entendi? O Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo, ele confirmou e eu fiz todo o processo de mudança de ministério, porque na Igreja Batista da Lagoinha eles seguem todo um protocolo de você preencher uma ficha, de pegar os seus dados, enfim, para saber quem você é. Eles marcam uma entrevista
para você conversar com o pastor de lá, algum dos pastores de lá. Você também participa de um curso bem rápido, né, um curso de transferência que se chama, que é para você conhecer sobre a história da igreja, como ela surgiu, sabe, quais são as diretrizes. E é isso, fiz todo esse processo. Então, nessa nova igreja, nessa transição de mudar de igreja, estando na IBLG, que é a Igreja Batista da Lagoinha de Guarulhos, comecei a se envolver pouco a pouco, claro, fazendo todo o processo que tinha que fazer. Aí eu conheci um jovem, e fiz amizade com ele. Por quê? Porque ele mora, coincidência não, mas plano de Deus, ele mora no mesmo bairro que eu. Até hoje ele mora no mesmo bairro, ainda continua morando aqui em um dos bairros aqui de Guarulhos, um bairro muito pouco conhecido. E aí conheci esse jovem, começamos a fazer amizade, e ele começou a falar do Dunamis. Eu sabia muito pouco, nem tinha tanto interesse sobre. O máximo que eu sabia é que rolava um tal de Greenhouse, que é um curso de missões a curto prazo, que você faz, você vai lá para a Dunamis Farm. Também não sabia exatamente sobre a Dunamis Farm, que é a base, né, de missões que tem. E aí ele começou a falar de todas as coisas que tinha. E aí teve um belo dia, foi no final de ano, inclusive, ele começou a comentar no carro. Estávamos indo para a igreja, eu tinha conseguido um carro alugado na época, estava com um projeto de trabalhar com carro alugado, fazer um teste. Eu tenho um pouco dessa coisa de empreender, trabalhar também autônomo. Aí conversando nesse carro, e ele começou a falar, aí ele comentou num tal de Fire for Against Brasil. Aí me saltou aos olhos isso, sabe? Me saltou aos olhos, Fire for Against Brasil. Nem tem mais, mudou agora, é outro nome. Tem, mas não é com esse nome. Até existe o Fire for Against Brasil. Na verdade, existe o Fire for Against, mas não no Brasil. Se tá no Brasil, não tem mais nada a ver com a Dunamis Farm. Agora é o DSM, é outra vertente. Foi mudando, né? Enfim, as estações. E aí, ele me falou desse Fire for Against Brasil, que na época rodava lá na Farm. E aí passou uns dias e eu resolvi pesquisar. Sobre essa tal de Dunamis Farm. E pesquisei lá, coloquei lá a frase, nem lembro que frase eu coloquei, eu pesquisei no YouTube, tá? E aí apareceu lá, eles descobriram as viagens missionárias. Pá! Dei o play. Boom! E aí veio o Espírito Santo, veio com tudo. Comecei a assistir. Esse vídeo nem tem mais, gente. Tiraram, nem tem mais no YouTube. E mostrava os times e aparecendo as bandeiras, mas os detalhes do vídeo nem é tão importante. O mais importante é que quando eu tava vendo o vídeo, o Espírito Santo ele falou comigo claramente, tinha certeza, como se eu estivesse conversando com uma pessoa aqui, ó, e a pessoa estivesse falando comigo assim, ó, você vai pra lá, é pra lá que você vai, e é pra já, é pra ontem. Por quê? Tava vendo esse vídeo, já era no final de ano, e a próxima escola ia começar já em fevereiro. Estávamos na virada de ano, ou seja, eu tinha um mês para me preparar, sendo que já tinha uma galera há meses, já tinham feito a inscrição e estavam fazendo todo o processo. Literalmente, caí da mudança nessa história de missões. E aí comecei todo esse processo de se preparar, mala, levantamento de recursos, que foi o que mais assim foi complicado para mim no início, porque eu não sabia, literalmente não sabia nada, gente, nada. Eu não mal ficava mexendo em redes sociais. Enfim, eu tinha uma vida comum, trabalhando por mim mesmo, tinha trabalhos autônomos na época, e aí, enfim, aí começou esse longo processo de se preparar para estar nessa escola. Mais ou menos eu tinha aí um mês e algumas semanas para todo esse preparo. Então começou esse processo de preparação
para ir para Dunamis Farm, nessa escola que ia rodar. Era uma escola nova, se chamava Metanoia School. Hoje não se chama Metanoia School, se chama DSM, que é a mesma ideia, sabe? Mas mudou o nome, porque assim, Metanoia School, eu estava pioneirando essa escola, eu e mais a galera toda, porque era uma escola nova. Mas nova em que sentido? Porque assim, eles ajuntaram quatro escolas em uma só, e aí isso duraria um ano. Ao pé da letra 11 meses, vamos arredondar para um ano aí. E aí dentro dessa escola, Metanoia School, tinha a ETED, Escola de Treinamento Discipulado, eu falei isso no primeiro vídeo. Aí tinha o DBS, que é Estudo da Bíblia, Disciple Bible School, no caso. Aí tinha o Cosmovisão Bíblica, que contava, isso aí é a última vertente, contava sobre as 7 esferas da sociedade, essas coisas todas. E o quarto, não nessa ordem, o prático de missões. Quando você acaba a ITED, primeira fase teórica, aí o prático, quando você vai para alguma nação ou no Brasil mesmo, colocar em prática tudo que você aprendeu na ITED. Enfim, como evangelizar, como ouvir a voz de Deus, entregar palavras de conhecimento, se mover no sobrenatural, orar por cura, enfim. E essa escola engloba tudo isso. E aí só, quando eu entrei, era Metanoia School, e aí agora mudou o nome. Ainda continua rodando essa escola lá, tá? Quem tiver interesse, quiser saber mais, deixa aí nos comentários, enfim, que eu posso compartilhar algum link, alguma coisa assim, pra saber mais. E enfim, aí eu entrei nesse barco aí, dessa preparação, e aí eu comecei a viver alguns processos que eu precisava viver para mim crescer em Deus. Um desses processos era entender a minha dependência total em Deus, financeiramente falando, e que quando Deus ele dá uma palavra pra gente fazer alguma coisa, não existe nenhuma barreira que vai impedir isso, que Deus ele vai abrir as portas, enfim, ele vai preparar todo o caminho. E no meio dessa preparação, para encurtar aqui e concluir, eu vendi todas as minhas coisas, coisas que eu gostava muito. A primeira coisa que eu vendi foi uma coisa que Deus ele começou a me direcionar, vende isso. Aí eu vendi a minha moto, foi a primeira coisa que eu vendi. E com a venda da minha moto eu já tinha conseguido metade do valor que eu precisava para pagar a escola. Porque, gente, Deus ele me chamou para essa escola, porém a escola é paga. A escola não é de graça, tem um valor, tem um custo. Porque eu vou estar morando num lugar, eu vou estar se alimentando nesse lugar, dormindo nesse lugar. Então tem todo um custo. E tem o custo do curso em si, não é de graça. Mas Deus chamou, Deus é o que chama e Deus é o que paga. E foi isso que aconteceu. Deus ele proveu todo o valor. Eu comecei a vender minhas coisas. Era incrível que eu vendia muito rápido. Eu pensava no valor de algum item, postava, anunciava, passava uns dias, conseguia vender. Por exemplo, vendi a moto, que eu consegui um bom valor através da moto. Vendi meu teclado. Na época eu tinha um teclado que eu estava querendo começar a estudar. Aí vendi um teclado muito bom, inclusive, com teclas sensitivas e tudo mais. Aí vendi muitos eletrônicos que eu tinha na época. Vendi meu violão. Vendi televisão LCD que eu tinha. Enfim, gente, eu esvaziei minha casa praticamente para levantar todo o recurso necessário para ir para essa escola aí de missões. E é isso. E graças a Deus deu tudo certo. Eu fui para a escola, cheguei na escola e foi uma bênção. E finalizando esse vídeo aqui agora, e no finalzinho aqui do vídeo eu vou colocar algum vídeo. Vou procurar aqui nos meus arquivos, vou tentar achar o primeiro vídeo do dia que eu cheguei na escola. Eu acredito que eu tenho esse vídeo, mas se eu não achar esse primeiro vídeo, eu vou achar algum vídeo
que vai mostrar o dia que eu cheguei na escola, e eu vou colocar aqui no final desse vídeo. Então, se você quer ver o vídeo de quando eu cheguei na escola, assista até o final, para você ver esse vídeo. E aí, enfim, vocês vão ter uma ideia, uma sensação de que é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus fala isso, que a gente deve andar em obediência a Deus. Que se Deus ele te deu uma palavra, se Deus ele te deu uma direção, falou para tu fazer alguma coisa, e não pense, sabe? Não questione Deus, só vai. Não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com essas coisas, porque Ele vai prover. Porque na medida que você caminha em direção àquilo que Deus está te falando, é a medida da sua fé, a medida da sua caminhada em fé. Entenda isso. Deus ele vai liberando as coisas. Às vezes você já tem uma palavra de Deus sobre algo específico. Eu fui para uma escola de missões, mas não sei, você pode ser um ministério da igreja que você quer fazer parte, mas você tá meio assim, preocupado, porque tem que fazer alguma audição, por exemplo. Se você for entrar no ministério de louvor, tem que fazer audição, tem todo um processo, de ficar preocupado. Se prepara, obedece a Deus e vai. Não tenha medo de homens, não tenha temor de homens, porque se Deus ele te deu uma ordem, Ele está com você. E se Ele está com você, você pode ir tranquilo, sabe? E eu penso assim que se Deus está com você, vai em frente. Vai em frente. Deus ele está com você, Deus ele te deu uma palavra, já te confirmou de várias formas, porque Deus ele faz isso, ele confirma, porque comigo ele me confirmou várias vezes. Mas essa experiência do vídeo que eu tive foi incrível, foi muito, sabe, foi muito especial, foi muito sobrenatural. Então não tinha como ninguém contrariar aquilo que Deus já tinha me falado. Não tinha. Podia vir qualquer um. Você tá louco, Roger? O que você tá fazendo, sabe? Tá largando tudo. Você não sabe nem o que vai acontecer e tal. Eu não sabia, literalmente. Mas eu tinha certeza que era Deus falando. E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. E aí, já chegamos na parte que eu pus o pé na escola. Na Dona Miss Farm. E aí vocês vão ficar com esse videozinho no final. Pra ter essa sensação. E com essa palavra sabe? Com essa palavra do Espírito Santo pra você que obediência tardia, desobediência, sabe? Eu lembro da passagem de Jonas. Deus mandou Jonas ir para uma cidade e ele foi para outra cidade. Deus mandou Jonas ir para Nínive e Jonas foi para Tarsis. E o que aconteceu? Deus enviou a baleia. Bom, quem já leu essa passagem conhece a história. No final das contas, ele acabou indo para a cidade que ele tinha que ir. Se ele tivesse ido na hora que Deus tinha falado, ele não precisava ficar 3 dias dentro da barriga daquele peixe e passado por todo aquele rolê que ele passou. Vocês entendem? Porque ele tardou em obedecer. Então, se ele tardou em obedecer, ele desobedeceu a Deus. Mas não adianta, sabe? Deus deu uma ordem pra gente, pega e vai. Só vai. Cumpre o que tem que cumprir e pronto, sabe? Não, porque se você não obedecer a Deus, uma hora ou outra você vai ter que ir, você vai ter que fazer. Porque com Jonas foi assim. E a gente é diferente de Jonas? A gente não é diferente de Jonas, sabe? De um jeito ou de outro ele teve que ir. Ele precisou ir. Então é mais fácil a gente ir na primeira ordem, pelo amor, do que esperar ou titubear e acabar indo pela dor. No caso que foi Jonas, que eu acredito que não foi uma experiência boa ficar dentro da barriga de um peixe por 3 dias. E é isso, gente. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Ó, pessoal, cheguei aqui no Dona Miss Farm. Olha como é que tá aqui, hein? Olha a recepção.
mostrar aqui um pouco com mais detalhes aqui. Essa parte aí é o plaza. Se vê ali no fundo fica o refeitório. E ali do lado esquerdo, lá no fundo, é o templo onde tem as ministrações e as aulas. Tem ali a capela, onde tem ministrações e aula também. Aí nesse caminho aqui sai nos dormitórios feminino e masculino. E é isso, pessoal, por enquanto.